E o nome do colega? Oi, gente, boa noite, estamos ao vivo. Vou falar o nome de todo mundo agora. Estou aqui com duas participações especiais no Boa Noite de hoje. Eu sou a Gisele Federici, a gente está aqui na TV 247. Eu estou aqui com o André Teixeira Jacobina, que ele é do canal do YouTube A Nova Máquina do Tempo. Já passo para os dois fazerem suas próprias apresentações, falarem dos seus canais, dos seus blogs. E a Luciana Oliveira, que tem um blog, a gente sempre publica os posts dela como artigo aqui no 247, vocês já devem ter lido alguma coisa da Luciana. E a minha alegria é o seguinte também, a gente está aqui com o Nordeste e Norte sendo representados nesse Boa Noite, que está sempre no eixo Sudeste, né? Estou aqui com o André, que mora em Salvador, na Bahia, e a Luciana, de Porto Velho, Rondônia. A gente vai falar hoje sobre o silêncio do Moro, que foi o tema que eu coloquei aí no Boa Noite de hoje, silêncio do Moro sobre o escândalo da família Bolsonaro, né, e sua hipocrisia toda de ter prendido Lula com convicções, sem provas, e agora não diz nada, né, aderiu aí ao silêncio, à lei do silêncio, que foi baixada no Palácio do Planalto para tentar blindar o Bolsonaro. Mas não sei se vai durar muito tempo, né, o Moro já está sendo ridicularizado nas redes sociais, tem personalidades aí cobrando o Moro para que ele se manifeste. Deixa eu só mandar o link aqui do Boa Noite para a Luciana, para ela compartilhar, que ela tinha me pedido, né? Lu, tá no seu WhatsApp, então, o link. E, bom, gente, mandem aí os seus comentários, suas perguntas, espero que vocês gostem do Boa Noite de hoje. Vou passar aqui, estou vendo que a Luciana está compartilhando ali o vídeo, então vou passar para o André primeiro, falar sobre o canal dele, falar quem é o André, e o que você fala no seu canal, André? Aí depois, em seguida, a gente já passa para os comentários das notícias de hoje. Tranquilo. Meu nome é André Teixeira Jacobina e há mais ou menos um ano atrás eu criei o canal A Nova Máquina do Tempo. E de onde vem esse nome, A Nova Máquina do Tempo? Bem, vem do meu primeiro livro, esse livro aqui, que se chama Nova Máquina do Tempo, e eu tinha 3 grandes objetivos com esse livro, que era defender a ciência, democracia e defender mais justiça social. É um livro de ficção, de aventura, mas que tem uma discussão política muito forte. Eu que fiz licenciatura e bacharelado em História, meu mestrado foi em História Social, pesquisando partidos políticos durante o período da ditadura militar, e meu doutorado, embora em saúde pública, foi também pesquisando durante o período da ditadura militar a relação entre partidos políticos e movimentos sociais. Então, eu tenho essa trajetória com mestrado e doutorado pesquisando política, e no meu canal eu tenho entrevistas, como eu entrevistei o Eduardo Moreira, entrevistei Carlos Zacarias, o professor de História, entrevistei 2 pesquisadores da NASA dos Estados Unidos, enfim, entrevistas em inglês, tenho todas essas entrevistas e também faço vídeos diários analisando, enfim, questões políticas do dia a dia. Recentemente, inclusive, analisei esse escândalo do Flávio Bolsonaro, que recebeu 48 depósitos em um mês e que, enfim, já está sendo investigado pelo COAF e tentou fazer uma manobra para suspender a investigação sobre o Queiroz, quer dizer. Então, estou fazendo essa análise do dia a dia da política, fiz análises das eleições, né? Então, tem esse canal, que é um canal que tenta defender a ciência, a democracia, tanto no espaço do Estado, como a democratização dos espaços de trabalho, e também tem um viés de esquerda progressista, sim. Eu explico isso no meu canal, que eu chamo de libertário de esquerda, porque eu defendo a democratização do Estado, mais poder para o cidadão sobre o Estado, e também a democratização dos espaços de trabalho, com expansão de cooperativas, de produção cooperada e tal. São algumas das minhas causas, mas eu também sou um entusiasta da causa ambiental, e esse show de hoje vai dar a oportunidade de eu falar um pouquinho sobre isso, porque tem a questão indígena que a Luciana vai trazer para a gente com muita propriedade, que tem lá em Rondônia uma crise muito séria, e que ela vai trazer, então, com mais informações aí. E, com o tempo, as pessoas vão me conhecendo um pouco melhor. Muito, muito bem apresentado, André, bem lembrado aí que a gente vai falar da questão indígena. Eu já ia colocar para a Luciana dar só uma introdução, né, porque também é importantíssimo aí que a Luciana tem mais conhecimento do que está acontecendo lá em Rondônia, né, tem índios sendo ameaçados
e ela vai falar um pouco sobre isso. Ô, Lu, só queria te pedir uma coisa. Tá vindo um barulhinho aí de umas mensagens que estão chegando, acho que no seu celular, ou no computador, enfim. Quando alguém estiver falando, ou se você conseguir tirar o som do celular, melhor, porque aí quando vem o som do seu celular, muda para a sua câmera, mesmo que seja outra pessoa falando. O Google vai automático aí para a pessoa que tiver com barulho, né? Então, ou vocês desligam o microfone quando outra pessoa está falando, ou se puder ficar no silêncio total aí também, não precisa desligar o microfone. Lu, fala do seu blog e dá só uma introdução sobre esse tema que a gente vai falar mais para frente. Bom, boa noite aos amigos que participam comigo desse Boa Noite na TV 247. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Oliveira, sou de Porto Velho, Rondônia, e quero aproveitar esse momento para agradecer ao Brasil 247, porque justamente quando eu ergui o meu senso crítico na imprensa local e todas as portas se fecharam, foi no Brasil 247 que eu encontrei a oportunidade de levar para todo o Brasil as notícias de Rondônia e também comentar os fatos aí de todos os estados, da política, enfim, da cultura, que eu sou muito ligada. Então, foi um blog que nasceu para servir a entidades, a pessoas, a causas que não encontravam espaço na mídia tradicional. E com a ajuda da TV do Brasil 247, nossa, eu fui muito mais longe, rompi muitas barreiras, principalmente essa da divulgação, e consegui chegar longe. Hoje, por exemplo, eu estou comemorando um ano em que eu fiz um vídeo ao vivo contra a Rede Globo, contra o Michel Temer, e alcançou quase 4 milhões de visualizações. Então, assim, faz um ano hoje, um vídeo que eu lancei no meu Face, que eu não tinha pretensão nenhuma de atingir esse número de pessoas. Então, o importante é isso, é a gente fazer o que tem que ser feito sem se preocupar até onde a gente vai chegar. Porque eu cheguei aqui, ó, na TV 247. Então, o meu blog, o blog da lucianaoliveira.com.br, está para servir, sem cobrar nada, a todos que queiram espaço na mídia e não tenham. E estou aqui hoje para falar de um povo perseguido, invisível para boa parte da mídia tradicional, que é o povo Uruê-Uauau. Estou aqui para pedir socorro. É isso. Legal, muito bom, Lu e André. Parabéns aos dois pelo canal no YouTube e pelo blog. Lu, seus artigos são muito bons. Que bom que você ganhou mais visibilidade publicando seus textos aqui, quando você começou a receber olhos tortos aí em Rondônia. Então, vou passar para a pauta do dia aqui. Antes da gente falar da questão indígena, tem essa questão do escândalo que atinge aí a família Bolsonaro e a guerra da Globo, né? Os Bolsonaro acharam que eles iam chegar no poder, começar a fazer ataque para a Globo, tirar a publicidade da Globo e que tudo ia seguir seu curso, né? Esquecer o poder que a Globo tem. Eu vi uma enquete muito engraçada no Twitter, que agora eu vou cometer o crime de não dizer a autoria, porque eu não lembro mais, perdi o tweet, mas era uma pergunta assim, na briga Globo-Bolsonaro, você torce para quem? Para o Bolsonaro, para a Globo ou para a briga, né? Então, acredito que todo mundo está torcendo para a briga, porque esses vazamentos têm um poder fortíssimo, né? Contra a família toda, o governo em si, está criando crise lá com os militares. Mas, André, vou passar para você comentar primeiro o tema do programa de hoje, que é o silêncio eloquente do Sérgio Moro, que era o arauto da moralidade e se tornou um cara quietinho, né, tímido, não dá mais declaração à imprensa, e hoje o jornal o Globo procurou o Moro, que estava fazendo uma matéria sobre essa lei do silêncio que foi decretada lá no Palácio do Planalto para blindar o Bolsonaro, né, o Bolsonaro pai, e o Moro respondeu sem comentários. André? Bem, o Sérgio Moro, ele não é só o Sérgio Moro, ele é um símbolo desse governo que tentou se legitimar desde o início com esse discurso anticorrupção. E eu sempre achei que esse discurso era uma grande furada, desde o episódio, até antes disso, mas o episódio para mim que mais mostra que isso daí não é uma grande furada é o episódio da Val,
porque numa coisa pequena, aparente pequena, você vê a falta de ética das pessoas, né? O Bolsonaro usava dinheiro público para pagar uma pessoa que cuidava dos cachorros dele. As pessoas podem dizer, era pouco dinheiro. Para mim, não tem negócio de pouco. Se você mostra essa falta de ética, você mostra quem você é. Esse é o primeiro ponto. E o Sérgio Moro, falando dele especificamente, ele também foi mostrando quem ele era. Ele não só foi mostrando que era uma pessoa bastante partidária, né, como ele tinha ambições políticas e de poder. Para mim, isso daí fica muito claro. Quando ele recebe uma notícia do Mourão, lá atrás, o Mourão disse que tinha dito para ele que ele tinha uma expectativa de ser ministro do governo Bolsonaro, e ele solta a delação do Palocci às vésperas da eleição. Ou seja, é uma pessoa politicamente engajada, politicamente, enfim, agindo e usando do poder dele enquanto juiz para obter resultados políticos. E ele teve um prêmio, que foi chegar a ser ministro, né? E agora ele se coloca numa situação muito difícil, porque os escândalos em relação à família Bolsonaro, escândalo especificamente envolvendo Flávio Bolsonaro, que o Mourão já está tentando afastar da família, dizer, não tem a ver com o governo Bolsonaro, mas tem a ver porque é uma família toda ela articulada. E é um escândalo muito sério, porque foram 48 depósitos em um mês, muito dinheiro. A investigação do COAF parece sinalizar que vai ter mais coisas aí envolvendo a família Bolsonaro, e ele se coloca na situação de que se ele fizer qualquer coisa para tentar abafar isso, toda aquela imagem que ele tentou montar de cavaleiro da justiça que ia pegar os corruptos vai para o espaço sideral, não é? Ao mesmo tempo, se ele for um agente para tentar desmontar esse esquema, ele vai estar destruindo, ajudando a destruir o próprio governo que alçou ele ao posto de ministro da Justiça. Então, o Moro, ele está numa situação, esse silêncio dele, pelo menos para mim, é explicado por uma pessoa que não sabe exatamente o que vai fazer agora. Porque se ele agir de um jeito ou de outro, ele está, a gente aqui na Bahia chama de sinuca de bico, né? Mas é uma situação, enfim, muito difícil para ele. Eu costumo dizer que a situação é mais difícil para os brasileiros que estão ouvindo os ministros do Bolsonaro, como o Ernesto Araújo, dizendo que aquecimento global é uma trama marxista. Então, eu tenho muito mais solidariedade com os brasileiros e não com o Moro, que ele próprio se colocou nessa situação pela atuação absolutamente partidária que ele teve ao longo desse processo. Ele mostrou ser político. E ele sempre disse... Para mim, o grande símbolo disso, e eu vou finalizar para passar para a Luciana, é a falta de coerência. Esse pessoal que diz que a moralidade é contra a corrupção e tal, e você vai encontrando exemplos e mais exemplos de falta de coerência e de falta dessa mesma moralidade, digamos assim. O excesso de moralidade com que o discurso do Bolsonaro vinha contra a corrupção de uma pessoa que usou dinheiro público para pagar uma funcionária, já era para mim o sinal que se houvessem investigações, a gente ia descobrir muita coisa. E eu suspeito, claro que não posso afirmar, que nós estamos na ponta do iceberg e que a maior parte ainda está submersa e que nós vamos ainda descobrir, provavelmente nas próximas semanas, nos próximos meses, aí, muita coisa. Enfim. O Flávio Dino, que estava na TV 247 na última sexta-feira, ele comentou assim, né? Deu uma frase muito boa na entrevista que ele concedeu para a gente. O Moro já deve estar deitando a cabeça dele no travesseiro e querendo voltar para casa, né? Pensando como é que eu vou voltar para a 13ª vara da justiça. Só que agora é complicado, né? Não dá mais. E o Flávio Dino também comentou, até fora da entrevista, mas não é nada demais, então por isso eu vou falar. Ele falou justamente sobre a ponta do iceberg, né? Ele falou, muita coisa ainda deve surgir, né? O dinheiro não é só esse, vai vir muita coisa. Eu acho que a gente vai descobrir ainda montantes e montantes de dinheiro que a gente nem imagina. E aí 7 milhões do Queiroz, desculpa interromper, 7 milhões do Queiroz, já faz muitas novidades. Em 2 dias depois que ele falou isso, a gente já está nos 7 milhões, né? Vamos ver daqui a alguns meses. Diz, Luciana. Eu acho que o grande mito que foi derrubado agora, como todo ídolo de pé de barro, não com uma pedrinha, mas com uma laranja, primeiramente é o Moro, que ele sim tinha, em tese, motivos para ser tido como mito. Ele criou essa figura de estar fazendo algo muito relevante no combate à corrupção.
né? O Bolsonaro, esse apelido dele de mito não faz sentido algum, né? Pelo histórico dele. Mais de 2 décadas, quase 3 décadas, 2 projetos aprovados. Então, assim, ele não tinha nada relevante que sustentasse essa ideia de mito, né? A popularidade dele a gente já sabe como se deu, né? Em função de fake news, em função de palavras, de frases de impacto, polêmicas, né? Meio estilo Trump. Quase a mesma coisa. Eu quero que falem de mim, não importa o quê. O importante é que falem de mim. Então, isso colou. Mas o Moro, não. O Moro, ele tinha esse invólucro de castidade moral. Então, acho que, com o escândalo dos Bolsonaro-Queiroz, isso atinge mortalmente, principalmente, o juiz Sérgio Moro, que a gente vem falando desde o início da atuação dele na Lava Jato, que tinha se revelado imparcial, que tinha se revelado autoritário, que tinha se revelado midiático. Isso desagou em quê? No cargo. Parece simples de todo mundo entender que, se eu quero sustentar o meu discurso de independência no combate à corrupção, primeiro, eu não posso aceitar cargo político. Segundo, ainda mais de políticos envolvidos, estar em governo completamente cheio de políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Porque senão, né, eu perco esse meu invólucro. Eu acho que o Moro já perdeu essa autoridade. Ele sacrificou esse histórico dele, esse legado dele, e eu não acho que foi por um cargo. Tem mais coisa por trás. Tem mais coisa por trás, porque, cá para nós, é curioso que o COAF esteja vazando essas informações. É uma coisa para a gente pensar. Pouco estão vazando. Como? E por que o Moro, né, Ô, que Lu, controla esse órgão... Acha que ele quer ser presidente? Não descarta essa possibilidade de jeito nenhum. Ele, sim, teria agora não mais, né? Mas quando isso tudo começou, se você for pensar onde desagou, onde ele está agora, em silêncio, né? O COAF está soltando aí as informações que, em tese, ele não entregaria para o inimigo, nem permitiria, porque ele foi muito duro, né? Quando se tratava dos governos petistas, por um lado, e muito, muito negligente por outro. Ele liberou geral, todos os passos dele ao liberar informações, ao vazar informações, foi no sentido de promover o golpe, que alguns chamam de impeachment, né? Então, não pode ser à toa que isso está surgindo. Agora, a conduta dele diante de tudo isso, parece que a mulher tinha um canal, né? Eu moro com ele no Facebook, e se posicionava diariamente, que dava entrevistas em todos os canais de televisão, enfim. Era um cara que era um ativista do golpe. Isso está mais do que provado, é indiscutível. E sempre violando a sua competência, violando a sua função, né? Não foi uma coisa assim espontânea, mera expressão da liberdade de um juiz. Tanto que agora o Conselho Nacional de Justiça criou numa resolução um freio para os posicionamentos de magistrados em redes sociais. Tudo já em função do que se vê, né? Cadê o Delanhol? Cadê o Bretas diante desse escândalo? Eu quero o PowerPoint dos Bolsonaro, gente. Imagina um PowerPoint familiar, que coisa linda. Pai, filho 1, filho 2, a madrasta. Então, eu quero o PowerPoint da família Bolsonaro no escândalo do Laral da Alerj. Então, as pessoas vão enxergar. Então, os 2 mitos que caem com esse governo não é só o mito do Bolsonaro, óbvio, mas o mito do Moro também. Que, para quem luta em defesa do Estado Democrático de Direito, é uma grande ameaça. O Moro, ao que tudo indica, vai ter o mesmo fim do juiz da Mãos Limpas, que acabou no ostracismo, e esse deve ser o destino dele. Querendo dar um voo mais alto, né? Ele pode ter um
aí que não tem volta, né? Uma coisa a gente já sabe, né? Que é a vaga no Supremo. Isso é uma expectativa que é aberta, assim. Todo mundo sabe disso. Agora, sobre a presidência, eu estava falando sobre isso com o Atush ontem no Boa Noite também. Tenho dúvidas, mas também não dá para descartar. Mas saiu o PowerPoint, viu, Luciano? Não sei se você sabe, mas está rolando nas redes sociais o PowerPoint que tem o Bolsonaro no centro, aí em volta tem Bozo é pai de Flávio, Flávio é o patrão do Queiroz, Queiroz é investigado, Fux é o juiz, juiz pai da Mariana, Mariana sócia do escritório do Gustavo, enfim. Tem que ser no MPF, tem que ser pelo MPF, tem que ser apresentado na coletiva de imprensa. Tem que ser apresentado no evento, convocar a coletiva de imprensa. Com certeza, não pode ser só piadinha, né? Bom, eu vou ler uns comentários aqui. Márcio Santos mandou um superchat, diz, o Moro quer só ver o circo pegar fogo. Nesse momento, o maior inimigo do Bozo não é o Lula e nem a esquerda, é o próprio Moro. Essa coisa vai circular muito, essa possibilidade de o Moro ter vazado o trechos do relatório, ou o próprio relatório, para a Globo, que está dando em frações, né? Assim como os depósitos do Flávio Bolsonaro, a Globo está dando a coisa toda fracionada para vir uma bomba de cada vez. Gostei da caneca, hein, Lu? Uns comentários sobre vocês aqui, então eu faço questão de ler. O José Reginaldo, desculpa, ele diz, a Nova Máquina do Tempo, um dos melhores canais progressistas, tem um perfil aqui chamado Pensando o Brasil e o Mundano. Ele diz, o mini curso de filosofia do A Nova Máquina do Tempo é muito bom. A Elinalva Bassos diz, parabéns, André Jacobina, é muito bom encontrar você aqui, sou inscrita no seu canal também. Ilesiane da Silva Pinto diz, Luciana Oliveira, mulher de luta. Altamiro Souza, ele escreve, a coragem da Luciana certamente será recompensada com a vitória de suas causas legítimas, principalmente essa dos indígenas, que dependem disso para sobreviver. E a Rosena Angel, ela diz, o Moro está em Davos com Bolsonaro, vai falar sobre, pasmem, sobre segurança jurídica. E a Maria Antônia do Carmo diz, na minha opinião, foi o próprio Moro que vazou para a mídia as informações. Sobre essa coisa da Suíça, né, que eles vão lá para o Fórum Econômico Mundial, não só o Moro, mas o Bolsonaro vai falar sobre combate à corrupção. Não sei se ele tirou isso do discurso, mas era isso que tinha sido divulgado antes. Agora, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa briga da Globo e clã Bolsonaro, né? Se vocês acham que o clã sobrevive aos petardos da Globo, e também, assim, a Globo, ela foi muito para cima, primeiro porque os Bolsonaro começaram a atacar, né, dizer que ameaçar, dizendo que ia tirar publicidade e tal, e depois veio essa história da CNN, né, e os sócios da CNN se reuniram com o Bolsonaro pai e o Eduardo Bolsonaro no Planalto. Então, a Globo falou, porra, vai vir uma emissora enorme, né, com um puto investimento, e vai ser bolsonarista ainda, então, peraí, né? A Fox News brasileira... Peraí, vamos começar pela Luciana agora. Morte primeiro. A gente falava da perseguição da Rede Globo com a ex-presidenta Dilma, do quanto a Globo se esforçou diariamente para criar um caos desproporcional para que as pessoas embarcassem no projeto do impeachment. Então, essa briga agora com os Bolsonaro, pela movimentação que a gente está vendo, né, pelo tom com que a Rede Globo está se posicionando ao divulgar esse escândalo do Flávio Bolsonaro, a gente percebe que é uma atitude hostil. É uma atitude hostil. E acho que, para mim, fica claro que isso não é uma coisa, um sentimento de vingança como o do Bolsonaro contra a Folha de São Paulo, não. Tem gente por trás já interessada em derrubar esse governo. E a Globo está já acertando os pauzinhos com essas pessoas, com esses grandes grupos econômicos, né? Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a Globo é Mourão? A Globo é Mourão? A Globo, ela pode estar a Globo pode estar só dando o preço dela para o Bolsonaro, com essa conduta. Ela pode estar já articulada com os militares, ela pode ser
uma articulação com os grandes grupos econômicos do país, com o mercado, enfim. O fato é que ela não está numa posição de quem é situação. Ela não está, né? E ela está fazendo questão de demonstrar isso. Tomara que ela só não esteja dando preço para o Bolsonaro. Tomara. Eu estou torcendo pela briga, né? A enquete é: você está torcendo pelo Bozo, pela Globo ou pela briga? Pela briga, porque isso é ótimo para a democracia. Não importa, importa que os detalhes, importa que haja esse controle. É uma forma de controle. Fala, André. O Bolsonaro, ele ameaçou não só a Globo, né? Ameaçou vários órgãos da imprensa, sempre dizendo que ia tirar o dinheiro e tal. Você pergunta assim, o que é que a Globo quer com isso? Eu acho que a Globo percebeu que o Bolsonaro não é um bom partido para eles apoiarem. No espectro da direita, o Bolsonaro ele sempre foi meio tosco, né? Ele era do baixo clero, do Congresso, ele nunca foi. E se a Globo quisesse mesmo uma pessoa para ser a pessoa para fazer o entreguismo, para entregar as grandes corporações empresariais tudo que elas querem, Bolsonaro não é o agente, digamos assim, mais confiável, porque Bolsonaro é um populista, e populista, a gente já viu que ele diz e diz coisas o tempo todo. Teve uma semana que ele falou do imposto, né, do IOF, depois tiraram da boca dele, ele disse que ia sair do Acordo de Paris, depois teve que dizer que não ia sair, e teve um determinado momento, eu juro para vocês dizerem, que eu perdi a conta de quantas vezes ele esteve dos dois lados de uma determinada questão. Então, Bolsonaro não é uma figura confiável, e o mercado financeiro já não reage bem. Aí eu lembraria daquela reportagem do The Economist, que é uma publicação liberal, que foi extremamente crítica de Bolsonaro. E a gente aqui pensa, mas, poxa, por que uma publicação de direita estava batendo daquele jeito em Bolsonaro? Que o The Economist é uma publicação liberal. Porque os investidores gostam de estabilidade, não gostam de instabilidade política, econômica e tal. Então o investidor, claro que eles querem privatização, que eles querem a reforma da Previdência estilo chileno, ou seja, eles querem uma reforma ultraliberal e tal. Mas eles querem, fundamentalmente, estabilidade. Bolsonaro, para a Globo, não só pela questão do dinheiro do governo, mas ele produz muita instabilidade. E eu acredito que a Globo viu essa instabilidade e disse, olha, a gente, se vier notícia contra Bolsonaro, a gente vai replicar, porque vai dar muita mídia para a gente e vai dar muita atenção, a Globo vai crescer, vai ganhar muito dinheiro com isso, e esse cara daí não quer compromisso com essa figura. Entendeu? Eu queria complementar uma coisa. Eu acho que o Bolsonaro ele recuou 8 vezes nos primeiros 10 dias. E eu acho que esse escândalo do filho do Flávio Bolsonaro o fez recuar do seu discurso messiânico, anticorrupção, porque era um discurso messiânico. Quando ele não se posiciona, de certa forma, ele recua a esse confronto com a bandeira, né, anticorrupção. Cadê? Por que ele não fala nada agora? Os próprios eleitores do Bolsonaro estão ansiosos, esperando uma explicação. Então, eu acho que ele renunciou a esse discurso. Se ele for fazer isso em Davos, é agora, né? Se ele for insistir nesse discurso e não fugir de nenhum jornalista, é fatal, ele não vai ter como responder, né? Ele vai se confrontar consigo mesmo, com a sua mentira. O Bolsonaro embarca hoje para Davos, na Suíça, lá para o Fórum Econômico Mundial. Vai ser a primeira viagem internacional dele. Ele embarca às 10 horas, né, horário de Brasília. Tem vários comentários bem interessantes aqui sobre esse imbróglio, né, e vários superchats também. A Rose Reiter mandou um superchat, ela diz, tudo faz parte do show, tudo está de acordo com a transferência de poderes. Relaxar. Superchat do... Peraí, que chegou uma notícia aqui o Moro falando sobre... O Moro vai falar em Davos sobre segurança, o tal do compliance. Superchat do Cláudio Alves. A direita não é capaz de antever as consequências das suas ações. Ela só consegue planejar seus objetivos de curto prazo.
Moro pode ter tentado atirar no Bozo e acertado em si mesmo. Eu estava falando para o Leonardo ontem, que eu acho que tem muitas questões ainda envolvendo esse vazamento, porque Bolsonaro vazando, a população não vai saber que ele está vazando e vai só ver que ele está fazendo parte de um governo corrupto, né? Então, não sei se isso faria bem para a imagem dele, mas realmente não dá para descartar grandes interesses aí dele ser presidente, mas para ser presidente ele precisa do apoio popular, a não ser que ele vá entrar de outra forma. E Elinalva mandou um superchat também, Elinalva Bastos, Bernardo Duet Chagas, e a Laurita também, que ela diz, Moro quer ir para os Estados Unidos como grande xerife. Se não der, vai para o STF. Ele perde com essa história. Se ele for para os Estados Unidos, ele é apagado da história, né? Ninguém mais fala dele. E o Alexandre Gasparotti escreve aqui, o Globo está jogando um verde para ver se consegue um acordo com o Bolsonaro. Essa coisa de dar o preço, né, que a Luciana estava falando, esperamos que não. Ana Romanato diz, só uma força maior que o COAF e o Moro pode vazar notícia contra o Bozo e impor silêncio. Eu acredito que são os militares. E aí eu queria que vocês comentassem isso, mas deixa eu só terminar os comentários aqui. Plínio Aquino Júnior diz, a Globo é Paulo Guedes, porque tem isso que o André falou, né? O Bolsonaro, ele não é palatável, é difícil para a Globo apoiar as tosquices dele, até porque a Globo está colocando cada vez mais a pauta da diversidade, no seu entretenimento, no jornalismo também, está abordando cada vez mais isso. A liberdade de expressão, né? Então, isso contra o racismo, etc. Então, fica muito difícil ficar do lado do Bolsonaro, que é uma figura vergonhosa, né? Mas, por outro lado, a Globo é, sem dúvida, Paulo Guedes. Ela é Paulo Guedes desde criancinha, por conta das reformas econômicas, né? A Silvia Menezes concorda com a Luciana, tem algo acontecendo nos bastidores, e a Luciana Escobar comenta, Moro está desmoralizado, é despreparado e não se sustenta mais. E mais escândalos virão contra ele. O Moro, ele não tem a pegada ali da política, né? Ele não está acostumado com isso. Então, acho que ele está desesperado. Chegou um novo superchat aqui da Beth Porfírio. Bozo vai levar Flavinho para viajar com ele? Não, acho que o Flavinho fica aqui, que eu saiba, né? Que eu saiba, ele fica. O outro vai. Quem, o 02? Olha essa comitiva. Bolsonaro, Moro, o Eduardo Bolsonaro e o... o 03, então. Mais um, né? O André, o que você acha dessa questão dos militares? Primeiro, militares estão em crise, assim, em crise, né? Estou exagerando, mas há um constrangimento sobre esse escândalo. Eles não querem perder ali a imagem que eles acham que tem, que é de sem corrupção, né? Uma instituição totalmente limpa e que quer o melhor do Brasil, que defende a soberania. Então, eles estão no meio de um governo que não está dando as explicações necessárias, tá? Rola um incômodo, e teve militar, claro, defendendo o governo, mas tá rolando silêncio no geral. Só que o núcleo militar é muito grande, né? Isso que é importante colocar. Levantamentos aí, matérias que deram nesse fim de semana na Folha, no Globo, mostraram que tem 48 militares em postos-chave, 7 são ministros. Então, quando a gente fala núcleo militar, não é uma rodinha, né, de 5 militares. É enorme. São muitos. André? Sobre os militares, eu gostaria de fazer uma pequena metáfora. Eu diria o seguinte, que Bolsonaro é aquele noivo que eles não escolheram, mas que eles se casaram. Eles foram para a igreja, se casaram com ele porque acharam que não tinha jeito mesmo e aceitaram um ex-capitão reformado nas condições que nós sabemos como é que foi que ele foi reformado, né? Que ele tentou lá explodir o quartel e tal. Quer dizer, o Bolsonaro não era respeitado entre os militares, mas eles viram ele como um símbolo de alguém ligado à corporação, que representava a corporação, e por isso abraçaram ele. Mas é sempre aquele casamento meio com tensões, né, com dificuldades. E aí eu citaria um autor que eu estudei no meu doutorado, Sebastião Velasco e Cruz, que é um autor que se debruçou sobre a ditadura militar, que é um dos autores mais importantes sobre a ditadura militar. Ele e a Suzilei Calil Matias são 2 autores muito importantes sobre a ditadura militar para entender os militares. E o que é que eu quero dizer com isso? A corporação militar, ela é uma corporação com muitas divisões. Ela não às vezes as pessoas falam assim, os militares, como se os militares tivessem
uma posição. Na verdade, os militares não têm uma posição. Durante a ditadura militar, tinha pelo menos 4 grupos, sendo que a maioria dos estudos dividiu entre castelistas e a linha dura por questões, digamos, para facilitar a compreensão. Mas quando você analisa, haviam pelo menos 4 grandes grupos militares durante a ditadura militar. Hoje, eu não sou um especialista sobre os militares nos dias de hoje, então não seria capaz de dizer quantos grupos existem hoje, mas eu acho muito difícil imaginar que exista apenas um grupo. Então a gente tem que pensar que existe um grupo mais ligado ao Bolsonaro, que provavelmente vai querer defendê-lo, e existem outros grupos não muito ligados ao Bolsonaro que querem ver o circo pegar fogo, porque na verdade não tem essa conexão com a família Bolsonaro, e que gostariam até, por exemplo, de que o Mourão ascendesse à presidência via impeachment. Não criariam dificuldades para isso. Então, eu acho que existe uma grande complexidade entre os militares, que para compreender ela melhor hoje, só falando com um pesquisador especialista nos militares de hoje, e eu me furto de dar esse diagnóstico completo, porque a humildade me obriga a dizer que eu estudei foi a ditadura militar, não foi a corporação nos dias de hoje. Mas eu acho que tem lições lá para compreender que os militares têm essa complexidade e que alguns núcleos militares podem estar apoiando o Bolsonaro, mas eu não acreditaria que isso significa toda a corporação. A corporação militar deve ter frações, deve ter divisões lá dentro. E, aliás, essa foi a minha justificativa quando pessoas de esquerda vieram até mim e disseram, perguntando, André, vai ter golpe? Aí eu dizia, parte da nossa esperança de não ter golpe militar, porque nós já tivemos o golpe jurídico parlamentar, é nas Forças Armadas, nas divisões que tem lá. O que pode evitar são eles, porque eles têm as armas. Se eles quiserem fazer, enfim, ficaria muito difícil para resistir. Seria muito surreal, né? Militar dando golpe militar. Eu acho assim, eu não gosto nem de pensar num governo militar, porque eu acho que as Forças Armadas, os militares, eles estão para cumprir um dever constitucional, e que não é administrativo, enfim, né? Mas nós temos o vice-presidente, que é militar, e vários ministros e secretários, enfim, um corpo enorme administrativo de militares. E mais que isso, que eu acho que o colega esqueceu de dizer, nós temos senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores militares. Então, quando esse governo se ele sofrer um bombardeio do fogo amigo, vai desmoronar não só a presidência, né, o governo federal, mas tudo ao seu redor. Nós, aqui em Rondônia, elegemos com mais de quase 70% dos votos um coronel da reserva que está aí, que era completamente desconhecido, que foi o último, acho que no Brasil, a divulgar o seu secretariado. Nós ficamos aqui esperando as férias dele acabarem, o Estado ficou sem secretários alguns dias. Olha que loucura. Ou seja, ele está completamente perdido. Aproveitou um monte de gente que era do MDB, que já estava no governo, enfim, né? Aquele papo de renovação, de nomeações por critério técnico. Gente, pelo amor de Deus, é papo. A cada eleição, vem um ou outro que repete essa conversa e cola. O nosso coronel Marcos Rocha, governador de Rondônia, nomeou a mulher secretária de Ação Social e a ex-mulher. E mais de 3.000 cargos, só agora, em 17 dias. O governador saiu, tinha 4.000 cargos em comissão, durante o tempo todo que ficou. Então, assim, os efeitos que caírem no colo do Bolsonaro vão respingar em todos que ele favoreceu, que ele catapultou, né? Pessoas que nem políticos haviam sido, né? E que estão no poder só por conta da onda Bolsonaro. Então, o Brasil, quando a gente fala assim que o Brasil vai demorar aí pelo menos uma década para restabelecer a sua estabilidade institucional, pelo menos,
as pessoas acham exagero, mas não é. Porque não foi só o Bolsonaro que veio de ruim agora, né? Para quem se opôs a ele. Mas ele trouxe muita coisa, como ele, que está no poder. E o Temer já tinha trazido, né? Então a gente já estava ladeira abaixo, já estava pensando nessa década para se restabelecer, e agora, então, talvez seja mais ainda, porque tem coisas que são irrecuperáveis, né? O nosso petróleo, a gente vai comprar de volta? Não dá, né? Então, tem coisas que não dá para voltar atrás. Fala, André. Não, e a questão do meio ambiente, que a gente vai chegar lá, tem certas coisas que podem ser irrecuperáveis, entrando na linha do que você estava falando, quer dizer... Com certeza, desmatamento, vai reflorestar tudo. Exato, a onda bolsonarista, como Luciana bem lembrou, levou um monte de gente aí para o governo e um monte de gente que acha que aquecimento global é trama marxista. Eu não me canso que o ministro das Relações Exteriores, uma pessoa que lida com, enfim, um dos porta-vozes mais importantes do Brasil com o resto do mundo, diz uma coisa dessa, que vários dos ministros do Bolsonaro dizem não acreditar no aquecimento global. Quer dizer, eu entrevistei para o meu canal um climatologista da NASA chamado Clark Chapman, um homem brilhante, vencedor em 1999 da medalha Sagan, na área dele, um dos cientistas mais importantes do planeta, e ele me disse assim, olha, André, diante as evidências são absurdas em relação ao fato de que existe mudança climática, que o homem tem um impacto. A discussão entre os especialistas é o grau, são detalhes. A gente não discute mais a existência da mudança climática, o aquecimento global e o fato de que nós tivemos um impacto nisso e que temos que tomar providências. Isso não entra em reunião entre os cientistas, entre os especialistas, não existe esse debate. Mas é lamentável ver um mundo, e aí ele brincou, não só que não acredita em mudança climática, mas que crescentemente nos Estados Unidos pessoas acham que a Terra tem menos de 10 mil anos. Quer dizer, essa fala da Damares recente contra a teoria da evolução, aí vem Terra Jovem, vem criacionismo, você falou das coisas que vem junto, vem uma renca de obscurantismo da Idade Média que tá... Eu não sei nem como é que vai ser o Enem. As pessoas perguntam assim, eu não sei o que vai acontecer. Vai ser fácil. Eu acho que vai ser fácil. Vão tirar todos os grandes teólogos. Vai ser relativamente fácil. Quer dizer, nós estamos regredindo para um período pré-científico. Isso, como uma pessoa que tem formação na área de ciência, né, que é a minha grande paixão, é uma coisa assim assustadora. Realmente me perturba. Eu, no meu canal, às vezes faço graça, lido com humor, aí as pessoas ficam assim, pô, André, não faça piada com isso, que é assunto sério. É por sanidade mental. Eu tenho que fazer graça, porque senão a realidade começa a ficar... Mas pensa, eu falei teólogo, não, teóricos. São tantos teóricos que a garotada tinha que se esforçar para ler, para se preparar para o Enem. Muitos de esquerda, ele vai te tirando esses teóricos de esquerda, que são os mais complexos, vamos dizer assim, vai ficar relativamente fácil. Tem que estudar muito a Bíblia, né? Tem que. E Olavo de Carvalho, né, gente? É só ver um monte de vídeo do Olavo de Carvalho que você já tem grandes chances de acertar várias questões. Bom, eu estou gostando tanto do Boa Noite hoje com vocês dois que eu vou estender um pouquinho, hein? Vou deixar vocês trabalhando um pouquinho mais aí, falando com a TV 247. O Leonardo acabou de me mandar uma mensagem também falando que vocês são... agora a gente precisa falar da questão indígena, e aí eu vou passar para a Luciana. Antes, só ler 2 superchats que chegaram aqui, da Fátima Julião, e do Marcos Vinícius, que ele diz, a maçonaria vai bancar o Mourão presidente, vai retirar discretamente o Bozo e adubar o caminho para o Moro. A Jurema Oliveira diz, ele foi escolhido para ser o bode expiatório, ele aceitou ser marionete. Acho que ela está falando do Moro, e eu concordo plenamente, né, porque é claro que o Bolsonaro não queria combater a corrupção, ele queria o Moro de marionete para dar essa imagem para o governo dele. E aí, azar do Moro se acreditou que isso seria verdade, né? Não acho que ele é tão ingênuo assim, mas estava ali pensando na vaga do STF, e tem o seu custo, né? Já que ele quer passar por um caminho tão tortuoso para chegar no Supremo, então esse é o custo da reputação dele. O Edu Goulart diz aqui, a gente tem que entender que as elites e esses grupos, bem como a grande imprensa,
famílias de mafiosos que vira e mexe, se aliam e brigam entre si. Aí eu lembrei aqui do Poderoso Chefão, que eu sou muito fã, né, das brigas que tinham entre as famílias. Lu, eu vou passar para você falar, como você mesma disse, sobre os indígenas na região de Rondônia, né, que tem uma reserva muito grande, você vai falar aí mais informações sobre isso, tem várias aldeias, e esses povos de Rondônia estão sendo ameaçados de morte, estão sendo alvos de perseguição, e o que as autoridades estão fazendo sobre isso, Lu? Então, eu estou aproveitando esse espaço, na verdade, para pedir socorro à sociedade, para que a sociedade force a resposta do Estado, né? Nós temos aqui uma terra indígena do Zurueu-Auau, que equivale aí a quase 2 milhões de hectares, né? Que tem 4 povos contactados e outros 3 ainda sem contato nessa região, e que nunca havia passado, assim, por uma invasão tão ostensiva como agora. Em que sentido? Sempre houve, né, invasões, mas muito distantes das aldeias. Agora não, agora eles estão muito próximos já de 5 aldeias, alguns já na porteira da aldeia. Então, como análise que a gente faz? Isso, o peso que tem o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra os povos indígenas, né? Que a gente fala, o Bolsonaro eleito vai ser uma ameaça aos homossexuais por causa do discurso contra os homossexuais. Bolsonaro eleito vai ser uma ameaça aos indígenas por conta do discurso dele contra os indígenas. E as pessoas não acreditam. Então, eu estou trazendo aqui a prova de que o discurso dele já está surtindo um efeito terrível na terra do Zurueu-Auau. Não precisa ele tomar nenhum gesto mais grave do que o que já tomou, de transferir a FUNAI para ministra Damares, né, que se eu for descrevê-la aqui, eu vou passar horas, né? E a demarcação das terras indígenas para a agricultura. Então, não basta isso. As pessoas já estão agindo fora da lei, já estão perseguindo homossexuais, já estão perseguindo índios, minorias de um modo geral, por conta do que ele vem falando desde a campanha. Só que, quando a gente fala de um território indígena como esse, valiosíssimo, enorme, né? Ou seja, de difícil controle. Hoje à tarde, a Canindé, que é uma associação de defesa etnoambiental, a Canindé tem 27 anos, que luta pela proteção dos povos e das terras indígenas, e que se formou com um grupo de pessoas que trabalhavam com o Zurueu-Auau, passou o dia inteiro fazendo contato com a Polícia Federal, com a FUNAI, pedindo ajuda, porque essas terras estão cheias de picadas enormes, ou seja, picadas, quem não sabe, né, aquelas clareiras enormes que se abrem, né, que indicam a aproximação do estranho ao meio, e mais que isso, ameaçando os caciques, enviando ameaças de morte, e nenhuma resposta concreta foi enviada, entendeu? A Canindé, que está à frente dessa luta aí. Semana que vem já temos uma reunião agendada, a semana que vem não, dia 28, onde uma caravana com imprensa internacional, com advogados, enfim, né? Ministério Público da União, gente da UAB, da UNIR, foi formado um gabinete de crise aqui, que reúne a Universidade Federal de Rondônia, a UAB, o Ministério Público da União, e todos em torno, e a Canindé, todos em torno dessa questão para evitar um conflito armado. O que a gente percebe é que a FUNAI, pelo retorno que eu estou tendo, ela não está nem um pouco preocupada com essa ameaça iminente
de conflito armado. Então, choca isso. Nunca houve uma aproximação tão ousada, né, dos grileiros que agem em nome de fazendeiros poderosíssimos aqui. Nós estamos falando de um Estado que está sempre no topo do ranking dos conflitos agrários, então, que envolve também fazendeiros, que envolve milícias, que atuam a mando deles. Nós estamos falando de um Estado que liderou ano passado, esteve no topo também da morte de ativistas por direitos humanos, ou seja, a gente mora num barril de pólvora. E a resposta que está chegando, com vídeos, os indígenas enviaram vários vídeos mostrando, denunciando as ameaças, denunciando as picadas que foram abertas, a invasão ao território indígena, que fica ali numa área extensa sobre a Serra dos Pacás Novos, e não vem nenhum socorro, por isso que eu agradeço muito esse espaço. Eu queria colocar aqui um trecho da Ivaneide Bandeira, que é a presidente da Canindé, que a gente conhece como Neidinha. Não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas é muito importante. A fala dela... Coloco... A fala dela. Bora ver se a gente consegue ouvir. Estou na terra indígena do Euauau, vim atendendo um chamado dos povos indígenas que estava tendo uma invasão de mais de 40 pessoas. Antes de vir para cá, eu entrei em contato com várias autoridades pedindo que viesse para cá atender o pedido dos indígenas. Como não obtive resposta de ninguém e algumas me pediram para que eu demonstrasse que realmente estava tendo a invasão, eu vim para cá, fui andar na área de invasão com os indígenas. São mais de 20 quilômetros de destruição. Então, precisa, com urgência, que as autoridades tomem providência para tirar esses invasores, para expulsar esses invasores e para garantir a proteção ao território e à vida dos povos indígenas do Euauau. Está vendo? Agora, olha que loucura. O novo presidente, ele esvaziou a FUNAI, ele transferiu o poder de demarcação, que sempre foi a função primordial da FUNAI, para a agricultura, que está sob o comando dos ruralistas, né? E anunciou semana passada a suspensão de vários contratos com ONGs, né? Não é o caso a Canindé, não é uma ONG, ela é uma OCIP, é uma organização civil que se formou, que tem advogados, psicólogos, jornalistas, enfim, todo um corpo técnico multidisciplinar que atua para proteger, para trabalhar a formação dessas comunidades e para proteger e para desenvolver, né? A própria UNIR mesmo, que há muitos anos oferece aí professores e formação para essa população indígena. Então, esse governo, além de dar essa má notícia da transferência da parte da FUNAI, a transferência da demarcação, ele tira o pouco que havia para quem luta para proteger essas terras e esses povos indígenas. Então, peço aí ao colega e a toda a imprensa que divulguem isso, porque Rondônia já foi palco de muitas chacinas, de muitas mortes violentas no campo, e nossos indígenas, Urueuauau, estão alertando, pedindo socorro. É isso. Eu agradeço muito e vou mandar para vocês todos os vídeos que chegaram até mim sobre as denúncias que estão vindo lá da aldeia. Acho que eu te mandei, Gisele, um vídeo, você já publicou na TV 247. Está no nosso canal, todos que você me mandar, eu publico também. Só um pouquinho. Os brancos entrou na nossa terra, destruíram mais de 25 quilômetros de floresta. Gente, nós estamos falando de 20 quilômetros de floresta. Quem são os bandidos? Quem está invadindo? Eu acho, sabe, Gisele, que as pessoas deviam se informar mesmo mais sobre a questão indígena e sobre a questão dos conflitos agrários.
desse decreto que autorizou a posse de armas de forma sem necessidade, né, sem o critério da necessidade, o que mais me preocupa para quem mora num estado como eu, de muita violência no campo, é isso, é que ela já está aumentando, de um modo geral, não só contra os indígenas, muito antes desse decreto. Então, com mais armas, eu não sei o que vai virar Rondônia, né, que figurou aí como o estado que teve mais mortes em 2016, mortes no campo. E tudo isso sem socorro, sem apoio adequado. Eu espero que agora esse grupo que se formou com a participação da OAB, da UNIR e de vários movimentos sociais consiga, com o Ministério Público da União, primeiramente, criar um elo com a sociedade. Nós precisamos de apoio da sociedade. A sociedade não sabe o que é o patrimônio cultural indígena, não sabe o que motiva os conflitos agrários aqui. O que sabe é o que a grande mídia potencializa, né? A criminalização dos movimentos sociais, a insistir no que foi plantado lá atrás pelos europeus que para cá vieram, que índio é preguiçoso. Olha, a gente continua repetindo isso, né? O negro foi escravizado. Índia é violento, né? Que é selvagem. Quem? Ele disse que o Mourão falou isso. Ele falou isso porque isso é uma reprodução. Quando a escravidão ela se justificou com os negros, sim, muito assim. Índio não é bom de serviço, né? É preguiçoso. Isso foi sendo alimentado até hoje. Quando houve essa classificação racial europeia e que cresceu, isso ficou muito forte com o nazismo, as pessoas foram reproduzindo esse discurso e está aí até hoje, né? Quando, na verdade, a nossa classificação é étnica, cultural. É isso que deve ser protegido, que deve ser preservado, porque é um valor muito grande, uma diversidade étnica. Isso é incrível, e é por isso que eu estou pedindo socorro. Ô Lu, e tem um agravante aí nessa história, que é a relação do governo com as ONGs, né? Você citou aí essa ONG, colocou a declaração no áudio, ela é diretora da ONG? Ela é presidente da Canindé. Certo, presidente da Canindé, que é o MOCIP, né? O MOCIP, a Organização Civil, Organização de Sociedade Civil, e o Ministério do Meio Ambiente suspendeu contratos com todas as ONGs, sem exceção, durante 3 meses. Então, se é uma organização que recebe dinheiro do governo, todo o trabalho está sendo, e mesmo as que não recebem, isso é importante destacar, porque tem organização que não recebe dinheiro do governo, está aqui trabalhando pela preservação da Amazônia, ou por questão indígena, e tem ONG que tem fundo internacional, que o dinheiro vem, por exemplo, do Fundo Amazônia, que é da Noruega, mas teve o trabalho pausado, né, suspenso, porque o ministro Ricardo Salles, que foi condenado por favorecer donos de terra aqui em São Paulo, né, de propriedades privadas, ele agora diz que vai rever todos os contratos. Então, e ele disse que quer ver pessoalmente, ou seja, é possível fazer... A Canindé recebe verba nacional e internacional. A Canindé tem 27 anos, é uma associação de defesa etnoambiental. Vou te dar só um exemplo de uma parceria que a Canindé faz aqui, que é com os Doutores Sem Fronteira, que é um outro grupo valioso de profissionais, de odontólogos, na sua maioria, que vem todo ano para Rondônia oferecer serviço gratuito odontológico para as comunidades ribeirinhas e também indígenas em parceria com a Canindé. Nossa, esses caras vão para dentro das aldeias oferecer tratamento de graça, oferecer tratamentos que custam 40, 50 mil reais individualmente, né? E eles já vêm agora a 3ª vez e vão ampliar agora para o Pará. Então, a Canindé é organizadíssima, é um lugar, tem um centro muito estruturado
para receber, para trabalhar formação, estatística, fiscalização, que é o que está fazendo nesse momento de invasão no Zuruê-Uauau. Então, quando o governo Bolsonaro fragiliza a proteção indígena, colocando a demarcação nas mãos dos ruralistas e colocando a FUNAI numa pasta que não tem nada a ver, como a da ministra Damares, e ainda por cima tira a verba que algumas organizações recebiam para prestar esse tipo de serviço de fiscalização e proteção, e ele deixa os índios literalmente nus de Estado, não de roupa, né? Então, não é um alarde à toa. Nós estamos realmente muito preocupados. A qualquer momento pode haver invasão e pode haver conflito armado nas terras do Zuruê-Uauau. E a gente pede que toda a mídia alternativa, aí, como a TV 247, o Brasil 247, os companheiros da blogosfera, possam levar esse pedido de socorro. Eu espero não voltar aqui para dar piores notícias, né? Não fale isso, né? Mas sua mensagem é muito forte, um alerta urgente, né? Que a gente tem que divulgar ainda mais e a gente vai combinar e de falar também com a representante da OCIP daqui uns dias. Diga, André. Luciana, quero me comprometer aqui não só fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou entrar em contato com todos os youtubers que eu conheço da rede progressista, e eu conheço vários, e vou pedir a eles para fazerem o mesmo. Não posso garantir que eles vão fazer, porque aí eu não posso falar por eles, mas os meus amigos, os meus mais próximos, eu vou fazer esse pedido, levar informações, inclusive peço a Gisele que passe para mim parte dessas informações que você tem passado para ela, para eu poder passar para eles estarem informados para poder fazer um vídeo sobre isso. Então, da minha parte, bom, André, muito legal. Da minha parte, eu já coloco aqui o compromisso. Acredito que amanhã eu posso soltar um primeiro vídeo sobre isso e posso fazer futuramente mais. E vou pressionar os youtubers, inclusive maiores do que eu, mas que eu conheço pelas redes sociais e tal, porque nós estamos montando, Gisele, a gente pode até um outro dia ter uma conversa sobre isso, mas eu faço parte de uma série de youtubers de esquerda que a gente chama de Somos a Resistência no YouTube, porque o YouTube normalmente se tornou um espaço muito dominado pela direita, por canais como o canal do Nando Moura, Diego Rox e esse pessoal, e mais recentemente nós estamos nos unindo justamente para fazer essa resistência, e eu quero agradecer muito o pessoal da TV 247 pelo apoio, inclusive já dando um pouquinho de espaço aqui para mim, para justamente a gente fazer essa divulgação. Bem, sobre o assunto em si, é claro que a crise humanitária é o mais importante. E o governo Bolsonaro, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o governo Bolsonaro prometeu duas coisas que são relevantes para a nossa conversa aqui. Não ter nenhuma demarcação de terra indígena. Se vocês lembram, o governo Bolsonaro disse o quê? Ele disse aos gritos que não faria mais nenhuma demarcação, e também prometeu criminalizar o MST e o MTST. Quando você começa a criminalizar os movimentos sociais, eu não sei aonde isso vai parar. Então o movimento indígena, para mim, seria o próximo. E se você consegue criminalizar esses dois movimentos sociais, você vai criminalizar outros. Quer dizer, é o objetivo, claro, do governo em relação a isso. É óbvio, e o relato da Luciana foi forte em relação a isso, que a crise em relação aos indígenas é muito grande, e eu gostaria de dizer duas coisas. É o nosso compromisso lutar para que não haja mais do que já está acontecendo, conflito armado, porque a vida de pessoas em jogo aí. E uma outra coisa associada, que, claro, que não é mais importante do que a vida imediata dessas pessoas, mas que também é importante para o futuro do país, é que a demarcação de terras indígenas foi uma das estratégias que se encontrou para proteger determinadas áreas de devastação ambiental. A questão e volta àquela questão do aquecimento global que eu falei lá atrás. Quer dizer, pessoas que reconhecem a ciência e reconhecem que desmatar a Amazônia é pedir para uma catástrofe ecoambiental, uma das formas que nós tínhamos de proteger era justamente através da demarcação de terras indígenas, que a gente resolvia dois problemas. A gente protegia aquela comunidade e a gente protegia aquele território
de uma destruição que é fundamental que a gente preserve, porque a Amazônia, tem essa metáfora, é o pulmão do planeta. Quer dizer, se você destrói a Amazônia, você potencializa e muito o aquecimento global e danos. Não é só para eu, para Gisele, para Luciana, é para os nossos filhos, nossos netos. Quer dizer, o futuro da humanidade está em jogo aí. Algumas pessoas, quando eu falo assim, dizem assim, pô, André, parece um exagero falar o futuro da humanidade. Eu não acho que seja um exagero. Se a gente está falando do futuro da Amazônia, para mim tem a ver com o futuro da humanidade, de todos os seres humanos que estão nesse planeta, não apenas dos brasileiros. Por isso que defender a proteção da Amazônia é uma defesa que não é só da defesa do Brasil, é uma defesa para todos os seres humanos. Defendendo a Amazônia, a gente está defendendo gente em qualquer lugar do mundo, porque a gente está defendendo que a Amazônia continue sendo importante para evitar que o clima do planeta se torne completamente incontrolável. Os especialistas colocam uma taxa de 20 a 25 anos para a gente chegar num ponto de que tragédias como as recentes nos Estados Unidos com furacões se tornam cada vez mais frequentes e mais vidas humanas vão ser perdidas em todo o planeta. Quer dizer, quanto mais gente precisa morrer para a gente começar a levar isso a sério? E existem casos que pode ser o ganha-ganha, porque a gente protege os indígenas, a gente poderia fazer uma transição para uma energias renováveis, energia verde, ou seja, tem uma revolução verde. A Alexandria Ocasio-Cortez lá nos Estados Unidos, e a Gisele com certeza sabe quem ela é, e a Luciana imagino que saiba também, está com a proposta do Green New Deal, de um novo grande acordo verde, para revolucionar a tecnologia. E eu acho que a esquerda brasileira tem muito a aprender e absorver com setores progressistas, como o setor do Bernie Sanders e da Alexandria Ocasio-Cortez, nesse particular. Pode ser uma bandeira importante da esquerda brasileira nos próximos anos. Eu torço para que seja, porque ela tem implicações econômicas e ambientais. Enfim. Eu repito, não é um alarde exagerado. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2004 houve um conflito em outra reserva, a dos Cinta Larga, que resultou na morte de 29 garimpeiros, salvo engano. Nossos índios são guerreiros. Nossos índios não vão aceitar serem subjugados pela ignorância. Não vão. Então, assim, o papel do Estado é evitar o conflito e, ocorrendo, minimizar ao máximo. O que o Bolsonaro está fazendo é justamente o contrário. O problema não é ele, é o que ele provoca nas pessoas, é o que ele consegue inspirar de ruim nas pessoas, de ignorância, de maldade. Então, muita gente já se sente autorizado, sem qualquer ação institucional, a perseguir índio. Com esse discurso lá desde que vem, como eu falei, desde a classificação europeia, né, racial europeia, de que índio é preguiçoso, de que está ocupando um espaço ali só para que poderia ser utilizado de forma econômica, né, mais eficiente. Gente, o índio, vocês viram a denúncia, 20 quilômetros de picada em dias. Olha o que essas pessoas são capazes de fazer com a floresta em tão pouco tempo. Ao contrário do que o presidente disse, que o índio quer sair de lá. Mentira, ele é um ignorante. O índio tem sua forma de viver, sua forma de criar. O que o índio precisa é de suporte, como que ele tirou dos mais médicos. Só 4 médicos voltaram para as aldeias indígenas. É isso que o índio precisa, do suporte estatal. Mas ele tem o seu modo de vida. Aquele território é sagrado por um monte de coisas, não é? É ignorância dele dizer que... Nós tivemos agora, eu até queria falar para vocês, uma boa notícia aqui, ó. Os produtores indígenas que tiveram o café, 3 produtores indígenas tiveram o café classificado entre os 30 melhores do Brasil. São lá do Suruí. Na categoria Melhores Amostras de Café Robusta, agora em 2018. O nosso líder indígena, né, o Almir Suruí, que é a maior autoridade em termos de
de nações indígenas, mas também de meio ambiente. Ele vive muito mais fora em congressos internacionais do que aqui. É outro que salvou o seu povo, salvou os Paetés Suruí com projetos de carbono, com projetos ele digitalizou a aldeia de modo que salvou do apagamento, né? Então, assim, a gente vai reunir nosso povo, vamos lutar. Paeté quer dizer gente de verdade. Então, nós vamos lutar contra a perseguição desse governo, contra essas invasões, e tenho certeza que uma parcela enorme da sociedade, sobretudo no meio da comunicação, vai fortalecer essa luta. Agradeço aí, viu, André? Obrigada. Lúcio, tocou em 2 pontos importantíssimos, né, que é a questão dos mais médicos, que isso foi diretamente o governo Bolsonaro, então não tem como dizer que não tem interferência, uma interferência direta, deixou dezenas de aldeias sem médicos, como você bem lembrou, 4 só voltaram, de 98, se eu não me engano, e esse discurso do Bolsonaro de que o índio quer isso, o índio quer aquilo, não é nem ignorância, é porque ele quer passar esse discurso para a população, para que eles acreditem nisso, né, para que parcela dos brasileiros receba isso como verdade, né, o índio quer estudar, né, realmente, né, por que a gente deixa o índio isolado? E assimile essa ignorância, aí sim, ignorância, e passa para frente ainda por cima. O índio não é melhor que ele estude, que ele seja civilizado, né? Então, sem nenhum conhecimento sobre o tema, o Bolsonaro passa isso para frente, mas aí na maldade mesmo, né? Com a intenção de passar isso para frente, na minha avaliação, para que as pessoas sem conhecimento, pessoas que moram nas cidades, não têm conhecimento mesmo. E aí, não estou culpando ninguém por isso, mas é a vida, assim, acaba sendo distante, mas acaba assimilando esse discurso, assim como vários outros discursos do Bolsonaro foram assimilados, foram compartilhados, né? E sobre o conceito de civilidade, cabe um outro programa desse, né? Claro, exatamente. Desenvolvimento, né? A estrada chegando na aldeia é o desenvolvimento chegando, é a civilização. Gente, queria agradecer demais, achei espetacular o Boa Noite de hoje, tanto que ele foi bem mais longo aqui, tem muita gente ainda assistindo, a audiência foi muito boa. Vou ler aqui uns últimos superchats que chegaram, do Paulo Roberto Pereira dos Santos, ele diz, muito triste, Luciana, a TV 247 poderia fazer a divulgação de documentários abrangentes, aí ele sugere vários títulos aqui, Seremos História, Chasing Ice, Uma Sequência Inconveniente, e o novo de Michael Moore, Fahrenheit, 11 de setembro. No meu canal eu tenho análise de alguns dos filmes do Michael Moore. Legal, acessem lá a Nova Máquina do Tempo, canal do André, para vocês verem a análise filosófica dele sobre alguns filmes. Inclusive tem uma análise sobre a nova série da Netflix, uma série chamada Você, se eu não me engano, né? Isso. O Filosofia Popular é meio longo, né? Tem muitos episódios. Legal. O Gats manda aqui um superchat, diz, em 2016 eu escutei de uma recruta que o sargento ficava xingando a presidenta Dilma para a tropa durante os exercícios. Estarrecedor, né? Uma coisa bizarra. Cláudio Alves, também no superchat, diz, a grande mídia, em especial a rádio e a TV, é a grande responsável por esse processo de emborrecimento geral, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Cláudio Alves também manda um outro aqui, por favor, não chamem a Damares de ministra, isso causa dor de ouvido. É como Ernesto, né, o Ernesto, de chanceler. Luiz Cláudio Souza, Bolsonaro ameaçou a hegemonia da Globo quando fez aliança com a Record CNN, mas a Globo apoia o programa de governo Bolsonaro. E quem do governo Bolsonaro substituir caso ele caia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, todo mundo que assistiu. Chegou um novo da Ana Rios. Bozo chegou a falar que vai levar a civilização para os indígenas. Discurso tão antigo quanto hipócrita e violento. Todo apoio aos povos indígenas. Obrigada, Ana. Valeu pela mensagem, pelo superchat. Obrigada a todo mundo pela audiência. Obrigada especialmente ao André Teixeira Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, e a Luciana Oliveira, jornalista de Porto Velho, Rondônia, colunista do 247 também. Gente, boa noite. Brigadão aos dois. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Beijo, André. Beijão.